Silvio Catiabava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças. Olá, Silvio, tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa notícia sobre a demarcação de terras indígenas pelo governo Lula. A gente vinha cobrando aqui no programa e saiu, enfim. Isso porque também teve protesto dos Munduruku na semana passada, que exigiam, inclusive, novas demarcações. Como você viu essa notícia? Olha, primeiro é ressaltar a importância da mobilização social, né? Os Mundurucus, mas também teve aquela marcha com 70 mil pessoas em Belém. Isso faz abrir a agenda para as demandas mais populares, né? E a demarcação de terras indígenas é a melhor maneira de preservar a relação do homem com a natureza. É uma relação milenar, é uma relação de respeito, de integração, de completude, de harmonia. Quer dizer, é um aprendizado que nós temos que ter com as populações indígenas de como a gente pode viver na natureza, viver da natureza, preservando a natureza, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um avanço a demarcação das terras indígenas, é um aproveitamento também da oportunidade com a COP presente no Brasil, porque isso inibe um pouco a resistência a essas demarcações e é uma espécie de resposta, uma no cravo, outra na ferradura, entende? Em que, quando a gente vê os limites que o governo tem, o governo brasileiro tem para implementar o seu programa de redução de emissões, né, a definição da demarcação das reservas é um passo importante. Silvio, deixa eu chamar para a nossa conversa uma convidada nossa de hoje. A Fundação Amazônia Sustentável é uma das organizações que está marcando presença na COP30, com ações voltadas à valorização das vozes da Amazônia e à construção de soluções para uma transição ecológica justa. A gente recebe a Valcleia Lima, ela é superintendente adjunta da Fundação Amazônia Sustentável. A Valcleia é quilombola, é amazônida e está acompanhando as discussões da COP30. Seja bem-vinda. Eu queria uma atualização sua e o que você vê de positivo nos debates ou negativo que acontecem nesse momento em Belém, Valcleia. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu prefiro falar de positividade. Eu acho que Melhor. já trouxeram muitas notícias negativas. Primeiro, de que a COP poderia ser esvaziada, e isso não é uma verdade. A gente vê a participação das populações tradicionais, da população local todos os dias, especialmente na Zona Verde. Então, eu vejo assim que essa COP ela vai ficar para a história, sabe? Da participação. Então, as pessoas vieram de fato para colaborar. E também para colocar a sua voz, o seu desejo de estar não só participando, mas de trazer, inclusive, soluções que as populações tradicionais, especialmente, vivenciam isso na prática, né? A gente vê muito, a gente falar em soluções baseadas para a natureza, mas a gente precisa entender que nada mais é do que a forma como as populações tratam o território, a forma como elas conservam o território, a forma como, de fato, elas têm essa relação harmoniosa com o meio ambiente, que é, na realidade, é a casa comum da maioria dessas populações, né? E a gente tem participado aqui de forma muito ativa, nós temos vários representantes aqui, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, juventude também, que vieram participar durante um trajeto que nós fizemos de Manaus até Belém, num navio que é o Banzeiro da Esperança. Foi uma jornada de construção, onde essas lideranças construíram planos de adaptação para as mudanças climáticas, e a gente tem esses planos prontos. Então, eles trouxeram a solução para aquilo que, de fato, está os afetando hoje lá no território. Porque é a população que mais conserva, é a população que mais tem um papel de preservação de alguns territórios, mas é a primeira a ser afetada quando acontecem os fenômenos extremos, como as cheias, secas, enfim, tudo que a gente está vendo acontecer por aqui. E o meu sentimento
não só como organização, mas como também uma quilombola que nasceu numa comunidade tradicional, é que essa COP vai ficar para a história. E que se tinha muita gente torcendo contra, se deu muito mal. Eu acho que está sendo muito bonito de ver. Eu estou aqui todos os dias acompanhando, vou para a Zona Azul representar a instituição, vou para a Zona Verde, falar também com todo mundo que está circulando ali. Ontem, quase que eu não consigo entrar na Zona Verde, porque tinham mais de 3 quarteirões de pessoas na fila esperando para entrar. Então, isso demonstra de fato de que as pessoas estão aqui para participar, né? É muito mais do que um evento, é a oportunidade que a gente tem de fato de dizer o que nos aflige e como que a gente quer que essa aflição ela seja resolvida. Ô, Valcleia, aliás, vocês puxam essa discussão sobre soluções para uma transição ecológica justa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho acerca desse tema e os debates que você está assistindo na COP30. Então, quando a gente fala nessa questão da justiça, a gente fala, tem uma série de injustiças que a gente precisa considerar, né? A gente está falando, claro, o tema é o clima, mas o que afeta as populações tradicionais quando a gente tem esses fatores, né? A gente tem questão de saúde, que a gente tem discutido, inclusive. Imagine para uma mãe, eu gosto de dar esse exemplo, uma mãe de família que todos os dias ali está acostumada a ver seu filho sair para a escola e tudo mais, de repente ela é acometida por uma seca extrema, ela fica isolada, a criança fica em casa. Às vezes a refeição, que é a alimentação escolar, é uma das refeições da criança. A criança não entende aquilo ali, aí fica cobrando daquela mãe, e aí aquela mãe está isolada, não tem energia, por exemplo, para funcionar o gerador, para puxar água da água, ela tem que ir buscar água, porque essa é uma atividade que acaba ficando para as crianças, os idosos e as mulheres. E imagine como que fica a cabeça dessa mãe, a saúde mental. Então, a gente tem discutido aqui, desde a questão, tudo relacionado ao clima. Saúde, clima, a questão da justiça climática voltada para a questão energética. São quase 1 milhão de amazônidas que não têm energia em casa, só 4 horas por dia. E a gente fala da Amazônia como potencial, como que a gente vai... E aí o outro assunto que é a bioeconomia, que está tudo ligado, como é que a gente vai, de fato, valorizar o produto da sociobiodiversidade, se de fato a gente não tem energia para armazenar, pré-beneficiar e, de uma certa forma, fazer com que a gente possa agregar valor a esse produto. Então, são vários desafios e a gente tem muitas soluções já apontadas para isso. Então, a justiça, ela parte do princípio de você entender o território, olhar as necessidades e incluir essas pessoas nesse processo. Não adianta criar soluções que elas venham de cima para baixo sem incluir, de fato, quem está sentindo. Eles têm a solução. E elas têm muitos modelos aí que a gente pode, inclusive, escalar. As pessoas falam tanto de escalar no sentido mais econômico, mas não pensam na escala quando se fala em resolver problemas socioambientais da Amazônia, por exemplo. Então, são vários temas que a gente está inserido, os nossos jovens, nossa liderança estão participando de várias temáticas, trazendo o seu olhar, né, para esse assunto, que eu acho muito importante. Eu diria, assim, que é a COP da inclusão. No meu olhar, que estou aqui participando todos os dias com muito painéis. Às vezes a gente vai descansar às 11 horas da noite, porque o último painel termina às 21 horas. A gente acha que é importante participar e sempre levando conosco uma liderança para estar próximo, para trazer seu olhar e também colaborar. E um dia dizer assim, eu fiz parte da mudança, porque a gente tem esperança que a gente vai mudar e poder resolver os problemas que a gente tem nesse sentido, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Isso é o papel e responsabilidade de cada um de nós, independente se você está sendo afetado ou não. E eu acho que a gente que não é tão afetado tem mais responsabilidade, mais obrigação nesse sentido do que aqueles que têm um papel de conservar e que, de uma certa forma, estão invisibilizados nos lugares mais distantes da Amazônia. Perfeito. Silvio, quero te ouvir também em relação a esse acompanhamento que você faz da COP30, aos principais debates. Tem essa questão do financiamento, que é bastante preocupante também. Queria te ouvir sobre tudo isso. Primeiro eu quero valorizar a fala da Valcleia. Eu comparto com você essa importância das experiências de sucesso, né? Mas gostaria de observar que elas têm uma escala reduzida, quer dizer, elas não dão conta da complexidade da economia da Amazônia também, porque aí tem muito capital concentrado, né? Tem muito monopólio, tem muito, enfim, quer dizer,
espaço para que as grandes companhias atuem de uma maneira predatória, né? Então, são duas tensões. Uma é o que as comunidades indígenas, quilombolas, estão desenvolvendo como alternativas para o desenvolvimento, com agroecologia, com todo o respeito à natureza, com a viabilidade de uma economia local e circular. É as quebradeiras de coco, é o babaçu, é o açaí, é a castanha do Pará, enfim, tem muita coisa que pode ser transformada em produtos já preparados, não assim apenas in natura, né, que podem valorizar muito a economia amazônica, né? Mas eu queria trazer para cá três pontos que são assim o que está sendo o entrave, vamos dizer assim, nas negociações da COP30 e que o Brasil tem conduzido na sua diplomacia com muita habilidade. Deu tempo nesses dias passados agora para que houvesse um contato maior, uma negociação maior entre os países, um amadurecimento da possibilidade de ações conjuntas, mas há impasses. Por exemplo, esses relatórios nacionais que foram apresentados, os tais do NDCs, eles correspondem mais ou menos a 20% do que era esperado de compromissos, né? Eles precisavam ser 5 vezes mais potente para poder dar conta da elevação da temperatura no planeta, né? E isso é um dos temas que ficou para ser discutido agora, quando começam as discussões oficiais, e que foi, vamos dizer assim, cozinhado esses dias para que ele possa ser melhorado. Outra coisa é a história da União Europeia, por exemplo, a partir de janeiro do ano que vem, não comprar mais produtos de origem de áreas de desmatamento. Quer dizer, essas medidas unilaterais de comércio a que se refere a agenda, é isso, né? É que os países que têm essa vulnerabilidade, ou seja, que estão usando agrotóxicos, que estão desmatando, esses países estão defendendo um, um protelamento, um tempo maior para que eles se ajustem a essas decisões e estão pedindo que essas medidas unilaterais de comércio não sejam aplicadas agora. E tem o tema do Sim. financiamento climático e a responsabilidade dos países que está num impasse. Os países ricos não estão muito dispostos a gastar na COP, a investir na sustentabilidade ambiental, na mudança do modelo de desenvolvimento econômico. E isso não é a COP30, é a COP29, a COP28, a COP27 que vão apresentando. O problema é que o aquecimento global vai ficando cada vez mais intenso e com desastres, né? Então, o foco também está indo nas políticas de mitigação. O que, que é isso? É aliviar o impacto dos desastres para os moradores. Isso também tem que ver com o território. Nós podemos estar falando de seca, nós podemos estar falando de inundação, e a gestão disso é uma gestão nacional e é uma gestão local. Portanto, quer dizer, essa mitigação também, a nível de internacional, ela recai sobre o tema do financiamento, o financiamento da mitigação. E esse financiamento está curto no olhar dos países que poderiam aportar mais recursos, né? Sim, Então eu vejo sim. isso, o roteiro para o fim dos fósseis, só para terminar, né? O roteiro para o fim dos fósseis é uma espécie de diplomática abertura de reconhecimento de que não vai ser possível tomar iniciativas radicais nesse encontro da COP30 e, portanto, vamos preparar um caminho para que esses combustíveis fósseis sejam progressivamente eliminados. É uma promessa que, se acertada, também pode trazer benefícios. Perfeito. Glaucleia, para finalizar, expectativas nessa reta final de debate na COP. Olha, a gente tem julgado muito o verbo esperançar, e a gente realmente não pode deixar que a esperança seja uma mola propulsora nesse sentido. Eu acho que
Nós trouxemos a nossa colaboração com a população tradicional e como organização também do terceiro setor está aqui presente, colaborando, permitindo que muitas lideranças estejam aqui e participem. E a gente espera, eu concordo plenamente, que eu acho que quando você fala do risco que tem, de fato, de não olhar para a bioeconomia, a sociobioeconomia, a gente sabe, a gente tem um exemplo claro disso. O que alimenta a nossa mesa é a agricultura familiar, mas quando você olha o valor destinado à agricultura familiar, quando você compara o Plano Safra, é desigual demais. Então, não é que não tem o recurso, eu acho que, de uma certa forma, a gente não está valorizando aquilo que é diverso, aquilo que, de uma certa forma, chega à nossa mesa. Isso para dar um exemplo muito claro. Mas a gente está nessa expectativa, de fato, que a gente sabe que quem quer ser o primeiro no mundo, quer ter responsabilidade com combustíveis e tudo mais, porque ele quer que o PIB esteja lá em cima, ele quer continuar sendo primeiro no mundo, como se de repente amanhã a natureza resolver dizer assim, com licença, vocês não servem mais para estar aqui, todo o dinheiro que um país vai ter, ele vai embora do mesmo jeito. Então, eu acho que daqui do nosso lado nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu espero que, de fato, a gente tenha coisas mais concretas e que seja realmente a COP da implementação. Nós vamos cobrar disso, porque eu acredito que, de uma certa forma, as coisas não andam, não funcionam, porque a gente não cobra a responsabilidade daqueles que nós colocamos nos lugares que eles estão hoje e que tem que legislar a partir dos nossos interesses, daquilo que, de uma certa forma, nos beneficia. Né? Então, é cobrar, é ficar monitorando, porque quando há mobilização social, as pessoas, quem está aí nesses lugares ficam receiosos e voltam atrás. A gente já viu isso, essas cenas não muito tempo muito distante. Então, a gente tem esperança, de fato, que a COP possa, que as pessoas possam refletir melhor todo o debate que vem aqui. Todo dia tem uma marcha, todo dia tem uma mobilização aqui. Não fui em outras COP, mas quem foi está dizendo assim, aqui tem algo de muito diferente, sabe? Então, é isso que a gente espera que aconteça e a gente vai monitorar, né, como cidadão, como organização, como movimento, para que a gente possa cobrar de fato os próximos passos, que é isso que é importante para não cair no esquecimento. Não é só ficar 2 semanas aqui debatendo, se movimentando, é ver o que vai ser depois daqui. E o depois daqui cabe a cada um de nós monitorar e cobrar. Perfeito, Valcleia. Aliás, as últimas edições da COP nem tiveram, né, essa cúpula dos povos. Então é algo muito único e muito importante o que acontece em Belém do Pará nesse momento. Valcleia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Um beijo grande, boa COP para você por aí. E Silvio, te agradeço também, sempre nos atualizando em relação a esses principais debates sobre meio ambiente. Um beijão para você, boa semana. Até, pessoal. Tchau, tchau.